Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende, trazendo aí mais uma resolução de exercícios do concurso Petrobras aí, né, uma prova de 2014 e trazendo questões para vocês, né, mais aí um aumento de acervo para vocês estudarem e vamos lá, vamos para cima, galera. Bom, eu coloquei na ordem na prova de 2014, eu fiz as questões 21 a 24, tá? Então, começando pela questão 21, que é uma questão de eletrostática, que diz o seguinte: duas cargas elétricas pontuais eletrizadas com 10 microcoulomb cada, distantes uma da outra de 50 centímetros, atraem-se com uma força de 4 newton. Trazendo as duas cargas, ou seja, você tem as cargas lá numa distância, o que foi feito de acordo com o problema? Essas cargas foram aproximadas e diminuindo a distância de 50 para 20. E pergunta-se qual é a nova força de atração, sendo que a distância de 50, a força é 4 newtons, e essa nova distância, o problema quer saber qual é a nova força. O que a gente percebe aqui é o seguinte: a constante eletrostática é a mesma, tá? Vou colocar a fórmula aqui para vocês verem. Essa é a fórmula de força eletrostática, tá? Onde eu tenho duas cargas interagindo e munidas já a uma distância, né? E o princípio da teoria da lei de Coulomb, né? Essa lei de Coulomb diz que a força eletrostática, a força elétrica entre duas partículas, ela é diretamente proporcional ao produto das suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, quando eu movimento essas partículas, você concorda que eu não mudo a carga? A constante eletrostática é a mesma porque eu estou no mesmo meio. Então só vai mudar o quê? A força e a distância, isso sendo constante. Então, o que eu fiz? Eu, primeiro aqui, né, eu coloquei as informações que eu acabei de falar, as cargas são iguais a 10 microcoulomb, a distância inicial é de 50 centímetros e a força eletrostática inicial é de 4 newtons. E a distância após a interação, nova interação, né, diminui-se a distância para que ocorra uma nova interação, essa distância é de 20 centímetros. Bom, aqui. Eu peguei essa fórmula, passei a distância para o outro lado, distância 1, porque eu estou tratando da distância 1, e esse termo K, módulo de Q1, módulo de Q2, é uma constante. Então, ela vale tanto para a força 1 quanto para a força 2. Então, o que eu fiz, se ela é uma constante, esse lado da fórmula vai ser igual ao do outro lado da fórmula. Então, eu fiquei com força eletrostática 1 vezes distância 1 ao quadrado, igual a força eletrostática 2 vezes distância 2 ao quadrado. Tá certo? Agora, eu vou substituir os parâmetros. Lembrando o seguinte, as distâncias são em metro. Só que como eu vou ter de um lado centímetro, do outro, se eu converter, eu vou cortar. Então, nesse tipo de situação, nesse tipo de igualdade, eu não preciso converter, porque eu vou anular, tá? A conversão, porque vai passar uma para metro, vou passar uma outra para metro, uma está na esquerda, outra está na direita, eles vão se anular, não vai ter problema, tá certo? Então, substituindo aqui, eu tenho 4, que é a força 1, 50 ao quadrado, porque 50 é a distância 1, é igual a força eletrostática 2 vezes a distância 2 ao quadrado. 50 ao quadrado vai ser 2.500 vezes 4, 10.000. 20 ao quadrado, 400 vezes a força eletrostática 2 é 400 vezes a força eletrostática 2. Passando 400 para o outro lado dividindo, eu vou ter que a força eletrostática 2 ela é igual a 10.000 dividido por 400, e isso dá 25 newtons, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Tentei ser aí o máximo didático possível. É uma questão que envolve, né, mais a física, né? Essa parte de estudo de eletrostática é estudado na física, né? Mas, vamos lá, deu para safar, vamos partir para cima agora da próxima. Bom, o enunciado a seguir refere-se às questões de número 22 e 23, tá certo? Então, eu tenho aqui uma senoide, tá? A figura acima mostra um sinal de tensão senoidal, onde estão indicadas medidas de amplitude e tempo. Como é que nós sabemos a amplitude? De um pico até o outro, a gente diz que a tensão é tensão de pico a pico. E de um pico até outro, ele está dizendo que a tensão é de 100 volts. Logo, a tensão de pico sempre vai ser metade da tensão de pico a pico. Se a tensão de pico a pico é 100, a tensão de pico é quanto? 100 dividido por 2, 50. Agora o período, que é aqui, ó, a horizontal. A gente tem que um período, ela vai pegar sempre de um pico positivo até o outro. Então, aqui eu tenho um período, aqui eu tenho 2 períodos, aqui eu tenho o terceiro período e aqui eu tenho 4 períodos. Então, 4 períodos igual a 20. Como eu quero saber um período vai ser quanto? 20 dividido por 4, que é quanto? 5. Só que 5 em milissegundos. O sistema internacional é quanto? Segundo. Para converter de milissegundos para segundo, eu multiplico o número por 10 a menos 3. Então, está aqui, 5 vezes 10 a menos 3 segundos, tá certo? Agora, vamos à pergunta.
O valor da frequência angular em radiano por segundo desse sinal senoidal é D. A frequência angular é dado por 2π dividido pelo período. Eu já tenho o período aqui, ó, tá? Então vai ser 2π dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Essa potência de 10 aqui com expoente negativo, quando eu saio do denominador e passo para o numerador, ele passa com o sinal do expoente trocado. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. 2π vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1000, correto? 1000 vezes 2, 2000π, dividido pelo 5 que ficou. 2000π dividido por 5 dá quanto? 400π radiano por segundo. Letra C. Falou, pessoal? Vamos para 23, tá certo? A 23 é o seguinte, aplicando-se a esse sinal de tensão senoidal sobre um resistor de 5 ohms, qual será o valor aproximado em ampere da corrente eficaz que passará através desse resistor? Eu vou voltar aqui, pessoal, para a gente, ó, a tensão que ele está falando é essa aqui, 50 volts, a tensão de pico, tá certo? Então, eu vou pegar essa tensão de pico, tá? A corrente de pico é o que eu quero, vai ser a tensão de pico dividido pela resistência, tá? Pelo resistor, resistência, tá? Tanto faz, tá? A resistência do resistor, né? De 5. Então a tensão é 50, o resistor vale 5, 50 dividido por 5, 10 amperes. Só que detalhe, pessoal, isso aqui é corrente de pico e ele quer eficaz. Só que a corrente eficaz, ela é a corrente de pico dividido por raiz de 2. Qual é a corrente de pico? 10. Dividido por quanto? Raiz de 2. Raiz de 2 dá em torno de 1,4. Se você dividir o 10 por 1,4, você vai chegar a aproximadamente 7,07, que é a letra A, tá certo? Vamos lá, tá quase acabando, vamos para a última. Considere que no circuito elétrico de corrente contínua mostrado na figura abaixo, a corrente elétrica I, essa daqui, ó, mede 1 ampere. Qual o valor em volts da fonte de tensão é 0? Vamos lá. Não está passando uma corrente aqui? Corrente vezes o resistor, a resistência do resistor, me dá a queda de tensão. Então, eu tenho aqui ó, essa parte, eu sei qual é a corrente que passa aqui, eu sei o valor do resistor, logo, eu sei que a tensão no resistor de 20 vai ser quanto? R vezes I. 20 vezes 1 é igual a quanto? 20 volts. Então, essa parte aqui, ela vale 20. Todo esse circuito aqui, a gente vai fazer devagar, ele vai estar em paralelo com essa parte. Então, se tem 20 aqui, vai ter 20 na outra parte, porque eles estão em paralelo. Mas vamos lá. Primeiro esse pedaço aqui, 5 e 5 estão em série, logo eu somo 5 mais 5, 10. Esse 10 aqui que está em série, que um resistor equivalente de 10, está em paralelo com esse aqui, ó, de 10. Resistores iguais em paralelo, valor da resistência dividido pela quantidade de resistores. Qual é o valor da resistência? 10. Qual é a quantidade de resistores? 2. 10 dividido por 2? 5. Então, tudo isso aqui vale 5. Somado com 15 dá quanto? 20. Esse 20 está em paralelo com 20. Resistores iguais, por ele passam correntes o quê? Iguais. Se passa 1 ampere para cá, quanto vem para cá? 1 ampere para a conta fechar. Então, 5 mais 15, 20, foi o que eu acabei de falar, tá? Então, se eu sei que passa 1 ampere para cá e 1 ampere para a direita, de acordo com a lei dos nós, essa soma 2 é a corrente que veio daqui e se dividiu, correto? Então, se veio um para cá e um para lá, é porque chegou 2 aqui, né? 2 vezes 50, aqui, ó, é igual a 100 volts. Logo, nesse resistor eu tenho 100 volts. Só que não é o resultado ainda. Por quê? Porque eu tenho 100 volts daqui mais esse 20 daqui. 100 mais 20, 120 volts. Aí sim é a resposta. Tá certo, pessoal? Vamos que vamos aí, tá? Se você gostou, dá uma curtida, inscreva-se lá no canal. Toda semana ou 2 vezes na semana, até o período da prova, eu vou colocar resolução de questões para vocês terem aí um grande acervo de questões para estudar e vão passar nessa prova aí da Petrobras. A Petrobras é um excelente cargo, um concurso muito bom, uma empresa muito boa, e vamos estudar que estudando a gente consegue chegar lá, tá certo? Se você já é inscrito, clica lá no sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, esse vídeo vai aparecer para vocês, tá bom, pessoal? Tá? Fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima.